O nosso grupo é proteínas recombinantes e o objetivo do nosso grupo foi responder uma pergunta, que era se uma célula ela poderia expressar uma proteína que ela normalmente ela não expressaria. E a gente começou tendo uma aula sobre célula e a célula ela é a unidade básica da vida. Existem dois tipos de células, que é a célula procariótica e a eucariótica. A célula procariótica ela é menos complexa. Já a eucariótica é mais complexa, contendo mais organelas, como o complexo de Golgi, mitocôndrias, ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Já as células procarióticas são bem menos complexas, porque elas só apresentam um tipo de organela, que são os ribossomos. E por ela não ter o núcleo, o DNA dela fica solto no citoplasma. Mas nós frisamos bem em uma organela da célula eucariótica, que é o retículo endoplasmático rugoso, que além de ele participar na produção das proteínas, ele é responsável por fazer a glicosilação, que nada mais é do que a adição de polissacarídeos nas proteínas. Tivemos uma aula, depois da aula de células, tivemos uma aula prática, que a gente foi fazer uma cultura celular. A cultura celular são células animais e vegetais que podem ser criadas in vitro se os nutrientes necessários forem fornecidos corretamente, como oxigênio, temperatura, gás carbônico e também o meio de cultura. O meio de cultura é o líquido onde as células vão crescer e proliferar. O meio de cultura são compostos por sais inorgânicos como ferro, cálcio e potássio, magnésio, entre outros. A cultura celular não se estende só a estudos de células fora do organismo. Ele também se estende também à medicina e também para a técnica de DNA recombinante. Como a Tawane disse, no começo do nosso grupo a gente teve uma pergunta, que era se uma célula pode expressar uma proteína que ela naturalmente não expressa. E o nosso objetivo foi responder essa pergunta, né? E a gente chegou a dois métodos que podem ser feitos. Um é o da transdução e transfecção. A transfecção ela é a produção de um vírus. No nosso caso, a gente pegou o capsídeo do 8.91, o envelope do VSVG, que é o envelope do vírus da estomatite humana, e o gene de interesse nosso era o GFP, que é um gene que produz uma proteína luminofluorescente, que brilha no escuro, vamos falar assim, na luz negra. E aí a gente pegou, colocou o vírus, colocou todos esses ingredientes com a tripsina para formar o vírus. E aí depois no processo de transdução, a gente colocou o vírus numa cultura de células SCARREP, que foi a célula que a gente usou. O vírus afetou essas células e fez elas começarem a produzir esse gene, que é da GFP. E, portanto, começaram a expressar essa proteína que brilhava no escuro. Aí esse foi o resultado. Aqui era a proteína antes e aqui a proteína depois. O outro método era o da bactéria, que aí a Stephanie pode explicar um pouquinho melhor. A gente também fez um esquema para mostrar como é isso. A gente pega uma bactéria, a gente pega a enzima de restrição e corta uma parte do plasmídio. Obrigada. Aí a gente pega a célula, o DNA. Então a gente corta o gene de interesse nosso. Faz enzima de restrição. Aí a gente vai pegar uma outra célula, uma bactéria, e colocamos nosso gene de interesse junto com o DNA ligase. E aí a bactéria vai se dividindo e se reproduzindo. E depois, para a gente selecionar as que estão com o nosso gene de interesse, a gente usa o antibiótico. E aí, as que morrerem não têm nosso gene de interesse. Esse é um vírus bacteriófago. Apesar dele não participar desse processo,
ele foi muito importante, pois no estudo sobre ele descobriram a proteína ligase. Como o próprio nome já diz, a proteína que liga.